Capítulo 2. O sábio e a magia parte 1. Esse sábio olha incrédula para o livro em minhas mãos. Isso ocorre porque o sábio descrito aqui é provavelmente o antigo proprietário da casa que utilizou neste outro mundo. Além disso, é seguro dizer que não poderia fazer nada sem a ajuda do sábio. Estou muito grato a ele pela arma e armadura, e por vários materiais, como a grama de recuperação completa. Em primeiro lugar, se a casa não tivesse a capacidade de barreira, eu estaria morto no momento em que saísse pela porta, conectando a casa a outro mundo. O livro do sábio. Além disso, quem mais poderia ter chegado a este lugar? Abri o livro com um leve estremecimento. Um dos conteúdos dizia o seguinte: bem, eu sei que isso é repentino, mas vamos falar sobre o passado. É o meu passado. Eu sei que é chato, mas me escute. Eu poderia fazer qualquer coisa. Sim, desde que nasci. Não havia nada que eu não pudesse fazer. Magia, esgrima, culinária, canto, pintura, ferraria. Eu realmente poderia fazer tudo neste mundo. E eu também tinha o poder de dominá-lo. Como resultado, entrei no reino de Deus enquanto estava vivo. Foi um dos meus poucos acontecimentos surpreendentes. Os deuses me encorajaram a me tornar um deus diretamente. Bem, as outras pessoas teriam aceitado de bom grado. Afinal, se você concordar, poderá se juntar à divindade e obter a imortalidade. Antes disso, mesmo que eu pudesse reviver os mortos, não poderia me tornar um imortal. Mas eu recusei. As pessoas ao meu redor ficaram surpresas e algumas delas me repreenderam por ser arrogante. Mas eu ainda recusei. Já falei bastante sobre isso, mas há uma coisa que gostaria de lhe dizer enquanto você lê este livro. Você é bom o suficiente para poder vir a este lugar. Não tenho certeza de como você percebe isso, agora que estou morto. Eu não sei o que você pensa das outras pessoas. Não sei, mas eventualmente isso deixará as pessoas ao seu redor com medo. Como eu. Pode ser uma reflexão tardia, mas como antecessor, não quero que você leve uma vida como a minha. Eu não te contei porque me recusei a me tornar um deus. Contei? É porque eu queria morrer como pessoa. Eu, que poderia fazer qualquer coisa e alcançar a divindade enquanto estava vivo. Só poderia morrer como pessoa desta forma. Não quero que você acabe na mesma posição. É realmente egoísta da minha parte. Li até aqui e estou impressionado com a gentileza do sábio. Minha imagem do sábio era de que ele era o tipo de pessoa que não tinha interesse nas outras pessoas e só estava interessado em si mesmo porque estava construindo uma casa assim no meio da floresta. Na verdade, porque ele era capaz de fazer qualquer coisa, ele era uma pessoa lamentável que se sentia mais solitária do que qualquer outra pessoa e havia perdido a capacidade de morrer como pessoa além de morrer no final de sua vida. Se o que ele diz for verdade, então o meu poder é provavelmente um dos mais poderosos entre os humanos. Se as coisas continuarem assim, como disse Saji-san, posso ser temido pelas pessoas ao meu redor. Eu não quero isso. Mas o que devo fazer? À medida que continuei a ler o livro com esses pensamentos, havia mais informações. É um pouco assustador, mas resolver isso é simples. Bom, para alguém que não seja eu. A resposta é conseguir alguém em quem você possa confiar. Pode ser um amigo, um amante ou um pai. Faça alguém que colocará tudo em risco e ainda estará ao seu lado. Eu era bom em construir relacionamentos quando estava vivo, mas não consegui ninguém para expor tudo assim. Se você tiver tempo, não tenha medo e procure essa pessoa de forma positiva. Isso é, bem. Acho que é, mas sou o tipo de pessoa que não tinha amigos até recentemente, sabe? Eu sinto que isso é um obstáculo muito grande. Saji-san, você não acha isso em termos dos seus próprios padrões? Você vai ficar bem. Não se apresse, não tenha pressa. Siga a seu próprio ritmo e conquiste um amigo para a vida toda. Você não só precisa lidar com seus amigos, mas também consigo mesmo. Você está lendo minha mente. Enquanto praticava o Tsukumi interiormente, lembrei-me do meu falecido avô pelas palavras do sábio. Vovô disse a mesma coisa para mim antes de falecer. Pode demorar um pouco, mas vou trilhando meu caminho, aos poucos. Ao virar a página com esse pensamento em mente, houve uma continuação. Obrigado por me fazer companhia até aqui e peço desculpas por isso, mas vou escrever uma coisa que você deseja saber neste livro. Quando vi as cartas escritas, soltei uma voz histérica. Então, o que eu quero saber? Ou melhor,
Sinto que minha mente está realmente sendo lida. Mesmo que seja dito de repente, nada honestamente vem à mente. Tenho muitas coisas para saber. Mas falando no que quero saber agora. Magia. Eu me pergunto. Nunca usei magia desde que vim a este mundo. É por isso que anseio por magia. É emocionante pensar em ser capaz de fazer o fogo com minhas mãos assim. Enquanto eu pensava nisso, um novo caractere foi escrito na página que estava em branco até agora. Parece que você quer saber sobre magia. Eu sabia que você ia ler minha mente. Isso se transformou em uma convicção dentro de mim. Ignorando-me assim, letras adicionais surgem na página em branco. Eu coloquei todas as minhas teorias mágicas nesta continuação. Porém, você não tem conhecimento de magia. Não, pelo contrário. Você não é um residente deste mundo. Como você poderia saber disso? Parece que o sábio Sam pode ver tudo. Mesmo assim, não achei que ele seria capaz de descobrir que eu era de outro mundo. O que está acontecendo na verdade? O que na Terra... Mas, infelizmente, mesmo que você tenha teoria mágica enraizada em sua cabeça, você não é capaz de usar magia. Isso porque todo ser humano neste mundo tem circuito mágico em seu corpo que lhes permite usar magia. Simplificando, é como um vaso sanguíneo. Ao contrário de você, os humanos neste mundo produzem não apenas sangue, mas também poder mágico de seus corações, e ele percorre todo o seu corpo. Porém, sendo um outro mundo, você não tem esse circuito. Portanto, você não pode usar magia. O quê? E então... Não posso usar magia pelo resto da minha vida... Não há nada que eu possa fazer se ele disser que é diferente por causa da forma como meu corpo é construído. Quando se trata de magia, eu esperava usá-la algum dia desde que vim a este mundo, e esse fato foi um grande choque. Mas, as palavras de Saji-san não terminaram aí. Portanto, vou lhe dar meu circuito mágico. Sim, eu não existo mais. Mas meu circuito mágico é tão precioso que pode ser considerado um tesouro deste mundo. Seria melhor você usá-lo do que apenas fazê-lo desaparecer. É? Um circuito mágico pode ser transmitido a outras pessoas? Além disso, está tudo bem para um estranho como eu pegar uma coisa tão preciosa? Apesar da minha ansiedade, as palavras do sábio eram cada vez mais escritas em tom claro na página. Se você não usar, ele simplesmente desaparecerá. Mas agora você está aqui. Não há nada de errado com isso, apenas que a existência que o herda é de outro mundo. Foi decidido que é melhor para as pessoas que podem usá-lo. Em primeiro lugar, quantas pessoas podem chegar a este lugar? É verdade, eu sabia pelo que o Ensan e os outros disseram sobre o quão perigoso este lugar é. Bem, não pense muito sobre isso, mas fique feliz por ter o melhor circuito mágico do mundo. Eu me pergunto se posso encarar isso tão levianamente. Bem, não é algo que eu poderia ter dito neste momento em que já estou usando as armas e a casa do sábio, mas mesmo assim, sinto-me arrependido quando ele me trata tão bem. Eu realmente sinto muito. Bem, tanto faz. Não tenho nada a dizer a você se você eventualmente se tornar digno desse poder e viver uma vida pela qual possa se esforçar. Fui advertido pelo sábio Sam que não deveria mais estar neste mundo. Mesmo assim, se eu puder viver de acordo com o que Saji-san diz. Se eu puder me tornar aquele tipo de pessoa que faz jus ao poder que Saji-san me deu. Não, eu deveria tentar me tornar esse tipo de pessoa. Justo quando eu estava tomando essa decisão, de repente o livro do sábio começou a brilhar. Agora que você tomou sua decisão, vamos começar. Este é o meu circuito mágico que o mundo inteiro queria. De exclamação. Eu já estava virando as páginas à mão antes, mas de repente o livro pulou da minha mão e ficou fixo no ar, e as páginas foram virando cada vez mais. Então, quando a página parou, um grande número de caracteres que eu nunca tinha visto antes surgiram ali e saltaram da página. A sequência de letras ondula como uma cobra. Ele subiu dos meus pés para todo o meu corpo. Os caracteres preencheram do topo da minha cabeça até a ponta dos pés, eventualmente cobrindo todo o meu corpo e desaparecendo em meu corpo. Naquele momento, meu coração parecia que estava pegando fogo. Caí de joelhos sem pensar, mas desta vez o calor percorreu todo o meu corpo, vindo do coração, e, eventualmente, recuou silenciosamente. Uau! Nietzsche me encara ansiosamente enquanto tento recuperar o fôlego desesperadamente.
Consegui retribuir um sorriso para ele, e o livro que brilhava na minha frente caiu no lugar. Então, uma página apareceu na minha vista. Parece que você herdou meu circuito mágico com segurança. Agora você está pronto para usar magia. E como eu disse no início, juntei todas as teorias mágicas nesta que segue. Bem, raramente preciso lê-la. Se for outra pessoa, ela precisará aprender a teoria mágica escrita ali, mas é desnecessário para você, que herdou meu circuito mágico, porque minha própria teoria mágica já está gravada nesse circuito em um nível genético. Consegui recuperar o fôlego e folheei o livro como se quisesse confirmar. Assim como Saji-san disse, havia muita informação sobre magia. Estava cheio de jargões que eu não sabia o que era. Eu me perguntei se eu teria que entender tudo isso para poder usar magia, então fiquei muito grato pelas palavras do sábio-san. Tenho certeza de que tenho as habilidades necessárias para entender a linguagem, mas há tantas palavras que não entendo nada. Dei uma olhada por enquanto, e quando olhei a última página, ela terminou com as palavras que foram dirigidas a mim novamente. Já disse isso muitas vezes, quero que você fique feliz lendo este livro agora. Uma existência que era humana e ainda assim não era humana. Estou sozinho foi o suficiente. Anúncios denunciar este anúncio. Haverá momentos em sua vida que serão irrevogavelmente dolorosos. Portanto, você deve viver sua vida sem arrependimentos. Fico feliz se este livro e meu circuito mágico puderem ajudar nisso de alguma forma. Desejo a você tudo de melhor em sua vida, do sábio. Obrigado, sábio-san. Você também pode estar em paz. Coloquei o livro na caixa de itens, e juntei minhas mãos, rezando para os restos mortais do sábio-san na minha frente. Ao meu lado, Nietzsche está me imitando, fechando os olhos e abaixando a cabeça. Depois de um tempo, apareci e disse para Nietzsche: Ok, noite. Vamos passar o dia em casa. Uau! Terminamos. Nietzsche inclinou a cabeça como se quisesse dizer isso. Sim. Isso é o suficiente por hoje. Mais importante ainda, preciso ler o livro que o sábio-san deixou para mim agora. Além disso, talvez Nietzsche também consiga usar magia. Uau! Nietzsche assentiu alegremente e voltamos para casa com ele na frente, assim como havíamos feito quando chegamos. Parte 2. Magia é a personificação da imaginação. Peguei o livro que Saji-san havia deixado para trás e rapidamente passei pelas páginas da teoria mágica, e a primeira coisa que ele disse foi isso: a personificação da imaginação. As palavras são bem complicadas, me pergunto se vai ficar tudo bem. No entanto, a personificação da imaginação. Mesmo se você usar magia, você não pode usá-la sem o poder mágico subjacente. Tenho certeza que é. Caso contrário, a magia nas estatísticas não teria sentido. Você tem que começar sentindo a magia, ou não será capaz de usar magia. Isso significa que tenho que aprender como controlar a magia antes de poder usá-la. Ao ler o livro, foi mencionado que, para lidar com a magia, é preciso primeiro sentir a própria magia, e a meditação foi mencionada como uma forma de fazê-lo. Não entendo o que é meditação, mas será que devo ficar sentado com os olhos fechados por enquanto? Coloquei o livro na minha frente, fechei os olhos e sentei-me. Então senti uma presença ao meu lado, então abri um pouco os olhos, e Nietzsche, me imitando, fechou os olhos e sentou-se em silêncio. É fofo. Depois de sentar lado a lado por um tempo, senti que a parte do coração do meu corpo estava estranhamente quente. 1. O que é isso? Isso é. No momento em que senti o calor, ele percorreu todo o meu corpo, dando-me a ilusão de que de alguma forma eu estava sentindo o fluxo sanguíneo. Espere. Que sentimento é esse? Fiquei perplexo com uma situação que nunca havia vivido antes. Mesmo assim, não vi nenhuma anormalidade, como dor no corpo ou algo negligente. Então, uma mensagem semi-transparente apareceu na minha frente. Você adquiriu a habilidade, controle mágico. A fonte desse calor era mágica. Logo descobri no livro do sábio que aparentemente a magia é algo semelhante ao fluxo sanguíneo e está sempre percorrendo o corpo. Normalmente, não sinto nada a menos que esteja ciente disso, então acho que é só desta vez. Este é o circuito mágico que herdei do sábio-san. Enquanto eu murmurava isso para mim mesmo, Nietzsche, que estava meditando ao meu lado, latiu como se quisesse me dizer alguma coisa. Uau. Uau, uau. Talvez você também possa sentir isso, Nietzsche. Uau.
Ah! Você fez isso. Isso significa que Nietzsche foi capaz de aprender a habilidade, controle mágico, assim como eu. Mesmo que seja chamado de controle, eu pude sentir minha magia. Além de não ser deste mundo, mesmo tendo magia no meu status, não poderia usar magia porque não tinha o circuito. Como Nietzsche é originário deste mundo, tenho certeza que ele tem o circuito mágico. Ah, propósito, como fui capaz de sentir minha própria magia, pude ajustar a velocidade da magia que percorria meu corpo. Consegui movê-lo como queria, como ficar em um lugar, então pode ser que outras pessoas consigam controlá-lo assim que puderem senti-lo. Agora que posso sentir a magia e ser capaz de controlá-la, qual é o próximo passo? Depois que você conseguir lidar com a magia, o resto será fácil. Por exemplo, se quiser que a chama saia da palma da mão, você pode imaginar reunir magia na palma da mão para que ela saia. Também existe o canto de feitiços longos, mas isso não é necessário, pois serve apenas como uma ajuda para solidificar a imagem. No entanto, se você criar seu próprio nome para a magia, será mais fácil ativá-la. Também é uma questão de preferência, pois é a mesma coisa, pronunciar aquele nome mágico e cantá-lo mentalmente. No entanto, na batalha real, é recomendado que você cante mentalmente para evitar que seu oponente preveja a magia. Magia não requer canto, hein? Além disso, entoar nomes mágicos em minha mente seria mais útil em batalha. É inútil na Terra, no entanto. Não consigo imaginar uma situação em que teria que usar magia. Ao virar a página, encontrei o resto da história escrito. Se você for usá-lo pela primeira vez, é melhor imaginar uma magia à base de água. Chamas e similares podem causar desastres em alguns lugares, mas com água, os danos são relativamente pequenos. Considere isso. Isso foi perigoso. Eu estava pronto para soltar uma chama completa. Se eu não tivesse lido antes, poderia ter deixado as chamas aparecerem. Tenho que lê-lo corretamente até o fim antes de poder colocá-lo em prática. Eu disse a Nietzsche para fazer o mesmo e rapidamente estendi a palma da mão. Imagino uma bola d'água do tamanho de uma bola de basquete flutuando na palma da minha mão. Eu li que deveria pensar em um nome mágico, então acho que Waterball servirá. É um nome cafona, mas graças a ele a imagem e o nome da habilidade se uniram. Assim que solidifiquei a imagem, rapidamente ativei a magia. Está tudo bem, certo, bola de água? Então, água apareceu na minha palma, ondulando no espaço vazio. Em pouco tempo, formou-se uma massa de água do tamanho da minha imaginação. Uou! Eu fiz isso! Eu fiz isso! Uau! Uau! Quando fiquei impressionado com a bola d'água na palma da minha mão, vi Nietzsche latindo ao meu lado, e havia uma bola d'água do mesmo tamanho que a minha pairando sobre sua cabeça. Uau! Você também fez isso, noite! Uau! Com a mão vazia, acariciei Nietzsche com todas as minhas forças. Tudo bem, tudo bem. Agora também somos mágicos. Uau! Quero usar alguma outra magia agora, mas preciso fazer algo em relação à bola d'água que gerei. Imaginei que atiraria uma bola de água em alta velocidade na árvore do lado de fora do meu quintal. Naquele momento. Uau! Uau! A bola d'água quebrou algumas árvores do lado de fora. É mais poderoso do que jamais imaginei. Isso me faz contrair minha bochecha. Realmente funciona como pretendido. Além disso, descobri isso através do uso de magia, mas definitivamente sinto que estou perdendo um pouco da magia do meu corpo. Mas se eu acreditar na sensação de perder magia desta vez, seria possível criar um grande número de bolas de água com esse poder escandaloso. Anteriormente, imaginei a bola d'água apenas para fazê-la aparecer, mas agora que vi a cena, a imagem da bola d'água foi substituída pela imagem de quando eu atiro. Eu poderia simplesmente fazer aparecer uma bola de água. Tudo bem, vamos continuar e usar mais e mais magia. Uau! Eu disse isso para Nietzsche, continuamos a usar magia enquanto nosso tempo permitir.